Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Leonardo Boli. Alô, Edinaldo Santos. Um abraço para você, um abraço para a maior audiência do Norte e Nordeste do país. E ontem o esporte, depois de 4 jogos, venceu e venceu fora de casa. 2-1, marcando para o esporte Filipinho e Wagner Love, o artilheiro da Série B, agora fazendo 10 gols. Com um resultado de ontem positivo, 9 jogos como visitante, 2 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. O esporte acaba, entre aspas, o primeiro turno, não tem turno e retorno, mas a gente pode classificar como o primeiro turno, em terceiro lugar, com 35 pontos ganhos, 10 vitórias. Muito bem encaminhado o esporte para começar, entre aspas, o segundo turno, que será sexta-feira, na Ilha do Retiro, 9h30, contra o CRB. Vamos falar logo nas avaliações. Observação, ainda com uma lesão grau 1, em observação, leia-se transição Jorginho. Fabrício Daniel, um entorse no tornozelo, ainda em transição, observação. O Fabinho ganha uma pequena possibilidade de ser relacionado para a partida de sexta-feira. Diego Souza não foi anunciado ainda de forma oficial pelo esporte. O jogador está fazendo uma série de exames protocolares, como manda o figurino, para que depois assine o contrato e possa aí ser anunciado como jogador do esporte. O esporte ontem não fez uma boa partida, gente. O esporte ontem não apresentou nem de longe, né, o futebol que a gente se acostumou a ver no princípio da temporada, no princípio da competição. E ontem faltou realmente mobilidade, né? Faltou boa transição. O meio de campo do esporte jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. O esporte não fez nada mais, nada menos do que o gol no primeiro tempo e mais nada. Ainda bem, né? Pois é, o gol é significativo porque você alcança o resultado, contribui para você alcançar o resultado. Mas se não tem entrado aquela bola, o esporte não teria feito praticamente nada dentro do primeiro tempo. O meio de campo do esporte foi engolido pelo meio de campo do time do Sampaio Corrêa, que teve muito mais chance, muito mais oportunidade dentro de campo. No segundo tempo deu uma melhorada, né? O esporte deu uma melhoradazinha no segundo tempo, e aí apareceu um pouco mais de futebol, principalmente do Wagner Love, que ainda está devendo, né? Depois de 3 jogos ele não tinha feito mais gol, mas apareceu de novo ontem como jogador decisivo ao marcar o segundo gol do Esporte Clube do Recife. O jogo estava 1-1. Aí no comecinho do segundo tempo ele vai lá, confere, faz o gol e dá uma aliviada geral. E consegue segurar, né? Consegue segurar. Vale o resultado. Agora, teve bola na trave, né? Ali do time do Sampaio Corrêa, aquele zagueiro Gabriel Furtado acertou uma bola na trave que, se entra, seria um prejuízo terrível para o esporte. O esporte também fez alguns bons ataques, mas muito raros para um time que tem um potencial tão grande, mas um potencial que ainda não foi mostrado, pelo menos nesses últimos 4, 5, 6 jogos da equipe rubro-negra. Vamos esperar que agora, com mais uma vitória fora de casa, o esporte precisa melhorar ainda esse retrospecto fora de casa. Uma vitória de ontem, sem dúvida, em termos de resultado, já levanta um pouco o moral do time rubro-negro. Claro, sem dúvida. Eu queria falar do Peglo. O Peglo. Sim, rapaz, o repórter saber notícias. Antônio Gabriel acabou de postar no seu Twitter e também no Instagram, e aí a redação agora vai vibrar. Segue o Freitas, que segue o fio, segue a linha de raciocínio. O Peglo vai cumprir mais 3 jogos de suspensão pela punição quando jogava na Ucrânia. Total de partidas, 8. Ele já cumpriu 5. Já foram cumpridas, portanto, faltam 3. Agora vamos lá. Antes da contratação, o esporte sabia da punição e se confiava numa solução jurídica. Vai seguindo o fio. Quando um atleta punido desportivamente no exterior
voltava para o Brasil, era comum que houvesse uma conversão para o pagamento da pena de forma alternativa, liberando o atleta para jogar aqui. O Sport confiou nisso, mas não contava com uma nova recomendação da FIFA. Por quê? Por conta do que estavam fazendo jogatinas, jabás em relação às casas de apostas e colocando aí em perigo os resultados de futebol. Em resumo, por conta das várias operações contra a manipulação de resultados e esquemas de apostas esportivas em vários países, a FIFA agora determina que as penas estipuladas sejam integralmente cumpridas. O Sport lutou contra essa determinação no STJD, mas perdeu. De acordo com a informação que chegou, diz o Twitter de Antônio Gabriel, o jurídico do Sport alertou sobre a punição e o possível imbróglio antes da contratação. É bom lembrar que o jogador está regularizado e a diretoria bancou. Peglow agora só deve ser liberado para estrear pelo Sport Recife na 23ª rodada diante da Tombense no dia 11 de agosto. Acompanhar o Freitas? Olha, é muito complexo isso, né? Muito complexo. Quer dizer, o Sport sabia que poderia chegar a esse ponto, mas acreditou. Sabia da lei, foi alertado pelo jurídico e sabia que ele tinha uma punição de 8 jogos e bancou. Isso é o que aconteceu. Pois é. E aí o jogador vai passar mais o quê? 3 jogos? Mais 3 jogos. Uhum. Quando o Peglow foi contratado, eu me lembro muito bem que foi para compor elenco. O Peglow não é a bola 7. Foi para compor o elenco. Pode até ser que ele venha virar a bola 7. Eu não quero justificar o ato. Mas a diretoria falou: eu quero o jogador, o Ederson quer o jogador e ele vai vir mesmo com essa punição. Agora está explicado através do repórter Antônio Gabriel o do porquê. Você submeter a toda essa confusão, o cara tem que ser muito bom de bola, né? Não, eu não estou dizendo que ele não seja bom de bola. Não, eu estou dizendo que nesse caso, para você bancar um negócio desse, para você arriscar um negócio desse, é que você tem plena garantia de que o cara é um cara que veio para resolver o problema. Ele deve ser, né? Ele deve ser. Né? Tem que ser. Ele é um meio atacante, ele joga pelas pontas também. Veja, por exemplo, o tempo que o Filipinho passou para entrar no time do Sport, com aquele problema de uma lesão. O Sport foi bancado. O Sport depois disse que conhecia o problema, que sabia da lesão. Sim. E aí, valeu a pena manter tudo aquilo? Aliás, o Sport contratou ele lesionado. O Sport sabia da lesão. Pois é, não é o que eu estou dizendo. O cara, para você submeter a esse tipo de problema, o cara tem que vir para resolver o problema. O Peglow vai resolver o problema que o Sport está precisando, é esperar para ver. Mas qual é o problema que o Sport tem para resolver? Exatamente essa dimensão que você precisa trazer um cara para ser o cara, não para fazer número, mas para resolver. O Sport hoje não sente problema com o banco de reserva? Vai no banco de reserva e tem problema, os caras não correspondem. Se o Peglow for um desses, eu não bancaria, entendeu? E a gente só vai saber quando ele entrar em campo. Mas se eu vou buscar esse cara e banco uma história dessa, é porque eu tenho plena convicção que ele, ao estar no banco de reserva, não vai ser como os que estão sendo agora. Ele vem para resolver o problema do Sport. Ele vai estar à disposição após 1 mês e 4 dias da sua contratação. Se ele vai resolver, aí é uma questão que só o tempo dirá. É o que eu estou dizendo, só o tempo dirá. Mas se contrato um cara com esse tipo de problema e banco, é porque de alguma forma eu tenho essa convicção, que ele vem não para fazer número, ele vem para resolver. Eu vou dizer uma coisa sinceramente para você, Edinaldo.
Eu não vejo o Peglow em condições normais de tempo e temperatura com todo o elenco do Sport, eu não vejo ele como titular do Sport. Então eu não traria. Eu particularmente não vejo, mas o Sport bancou. Aí é que está o outro lado da moeda, mas o Sport bancou porque ele precisava fortalecer o elenco e o banco de reservas. Eu não traria. Para submeter a um período desse, esperar, cara, suspensão internacional e vai e volta, eu não traria. Bom, a não ser que eu tivesse plena convicção que esse cara estando no meu banco, o treinador vai olhar para ele e dizer, esse vai corresponder ao que o titular acaba de fazer. Mas eu acredito que esse é o pensamento. Mas será que vai ser? Vamos esperar. Não, isso só o tempo vai dizer. Vamos esperar. Agora, entre acertos e erros, mesmo ganhando, a explicação do técnico Anderson Moreira, porque nem tudo na partida de ontem deu errado, porque ganhou, mas também nem tudo deu certo. Sim, vamos avaliar bem, né? Do último jogo para cá, nós tivemos alguns jogadores com perna um pouquinho mais pesada, então a gente teve muita atenção. O Edinho era um desses que ficou mais tempo um pouquinho para recuperar. Então vamos avaliar bem, né, o que nós teremos à disposição. É claro que as correções elas continuam sempre, né, independente se ganhou ou se perdeu. A gente não faz de uma derrota uma tragédia, como a gente também não tem na vitória o sentido de que está tudo maravilhoso. A gente sempre tem os pés no chão, né? A gente, é claro, tem um lado emocional, mas tem um lado muito racional nesse momento para poder buscar alternativas dentro daquilo que a gente pode, né? A gente está caminhando com algumas ausências que são importantes para a gente, mas a gente está criando outras possibilidades, outras maneiras, outros atletas. O Alan já conseguiu começar o jogo, isso foi muito importante para nós. As pessoas não entendem que às vezes a gente precisa ter paciência um pouquinho, né? Às vezes a gente acha que é só contratar o atleta e já colocar. Por que não coloca de cara? Porque ele não estava preparado. E talvez se ele não tivesse preparado, num momento desse ele estaria machucado, poderia estar machucado. A gente não pode aumentar o risco de uma lesão do atleta. Então a gente teve que ter paciência, tranquilidade para poder buscar esse momento, né? E ele começou o jogo, acho que foi, teve uma participação boa, assim como o Michel também que entrou. Acho que o grupo todo que entrou, os atletas que entraram com muita determinação, com muita vontade de poder ajudar, e acho que foi muito. Acrescentou para a nossa equipe naquela fase final do jogo. Aí, portanto, a palavra do professor Anderson Moreira. O esporte está para anunciar Diego Souza, está fazendo uma série de exames e está também para anunciar um volante. Vamos aguardar aí. Ontem teve a estreia do Michel Lima, né? Mas foi muito pouco tempo, né? Não teve tempo suficiente e como o time no seu Ele entrou mais em que posição, Reginaldo? Ele entrou no meio de campo, ele entrou no lugar de quem? Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas ele não teve tempo suficiente para se mostrar, até porque o esporte não teve muita mobilidade ali no meio de campo. Entrou no lugar do Alan Ruiz? Do Alan Ruiz. Mas é muito pouco tempo para você observar um jogador recém-chegado, né? Preciso que ele entre com mais tempo para a gente ver a capacidade técnica e individual dele. A gente sabe que é um bom jogador, né? Ele vem precedido de boas informações. Vamos esperar aí no transcorrer da competição e das vezes em que ele for utilizado pelo treinador. Só para falar do CRB, adversário do esporte, o CRB está na 12ª posição com 24 pontos, treinado por Daniel Paulista. Portanto, vamos aguardar os acontecimentos da semana em relação a Jorginho, Fabrício Daniel, Diego Souza, Fabinho, vamos aguardar quem pode ser o volante também, tudo isso e muito mais nos próximos capítulos. Deixa eu corrigir, não foi no lugar do Alan Ruiz, foi no lugar de Juba. Foi no lugar do Juba. Mas foi aí que você comentou o jogo para recompor. Narrou, mas você comentando, narrando, é um toque de classe. Ele entrou para fazer o papel do Juba. Do Juba. Então, recompondo o meio-campo e também chegando, pisando na área. Tá certo. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui aos amigos. A gente, quando não acerta o que está falando, eu não lembrava.
Fiquei na dúvida se era com Alan Ruiz ou com o Juba. Os amigos nos ajudam aqui. Realmente sempre, no lugar sempre. do Juba. E o esporte é aquilo que a gente está dizendo, né? Valeu pelo resultado. Mas o rendimento ainda precisa melhorar muito para ser o esporte que a gente se acostumou a ver nesta temporada, meu caro Leonardo Borges. Muito bem. E Antônio Gabriel está dizendo que, aqui, completando o phrase dele, Léo, só um adendo. Eu não sei quem bancou de fato. Foi a diretoria? Anderson, não sei. Está entre parênteses. Só sei que o jurídico avisou. Não, eu acho que está tudo bem. Mas o esporte, como se tem a noção, até para o Antônio Gabriel, que tudo é passado pela diretoria executiva e também é passado pela comissão técnica, todos concordaram. E o jogador só vai ser utilizado no segundo semestre, na segunda metade, né, do mês de agosto. Obrigado, Antônio Gabriel. Pode comer aí uns 4 cheeseburger. Um abraço, daqui a pouco a gente volta com os instantes finais, Boris. Agora são 18h48, você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a segunda-feira rubro-negra.